Ações ou fundos imobiliários? Quem sabe você já teve essa dúvida, né? Seria melhor aumentar a sua posição em ações, aumentar a sua posição em fundos imobiliários da sua carteira? Então, tendo em vista essa dúvida que muitos investidores têm, nós preparamos esse vídeo para vocês. Ações ou fundos imobiliários? Você também tem essa dúvida na hora de fazer seus investimentos? Então nós trouxemos a nossa opinião sobre o que nós achamos que vale mais a pena, se aportar mais em fundos imobiliários ou mais em ações. É isso. O assunto ele é polêmico, mas na verdade ele acaba também sendo algo bem pessoal, porque vai depender da exposição que a pessoa tem à renda variável, né? Exato. Então, agora, no caso, a minha opinião. A pessoa que já tem boa parte do seu patrimônio em renda fixa, vai ser normal que ela vai ter uma tendência maior a ter ações na carteira. Por quê? Porque ações você tem uma possibilidade de variação e até de aumento de patrimônio maior, ou seja, ela é mais volátil. Então é muito comum você ver uma ação que ela tem uma valorização bem exponencial num curto prazo, enquanto no fundo imobiliário ele acaba sendo um pouco mais constante. Em contrapartida, no fundo imobiliário você tem um pouco mais de segurança pela baixa volatilidade. A questão é que nós não podemos confundir volatilidade com risco. Então esse é o motivo. Se a pessoa ela já tem, um exemplo, 50% em renda fixa e ela tem só 50% em renda variável, quem sabe ela possa assim, se expor mais a ações e essa volatilidade não vai fazer tanta diferença para ela porque ela tem 50% do patrimônio dela super seguro ali em renda fixa, sempre rendendo positivo. Já uma pessoa que é muito exposta em renda variável, quem sabe a junção dos fundos imobiliários vai trazer segurança na carteira justo porque traz uma estabilidade maior na questão da volatilidade. Como você mesmo citou, Cleiton, isso traz bastante opiniões diversas, né? Tem pessoas que elas amam fundos imobiliários, né? Os famosos FIIs, né? E tem pessoas que amam ações. Até se você pegar os últimos gráficos, os indicadores, os FIIs têm superado o índice, o IFIX, né? Tem superado o Ibovespa. Só que nós temos que levar em consideração que o Ibovespa tem muito mais empresas, né? E também tem muitas empresas ruins no meio que acabam deixando esse índice do Ibovespa não performar tão bem, né? Exato, e sem contar também o tempo, né? O IFIX ele é muito mais recente do que o Ibovespa, então isso faz com que a comparação você tenha que ter um certo cuidado, mas mesmo comparando com, um exemplo, os índices americanos também, né, da questão dos fundos imobiliários e das ações, você percebe que os fundos imobiliários tendem a performar melhor no longo prazo. Mas a questão principal é realmente como você está exposto à renda variável, né? Porque você só ficar analisando o seu modo de investir pelo histórico de investimento é algo um pouco complicado. Você tem que analisar a qualidade do ativo que você compra, tanto então a qualidade do fundo imobiliário quanto a qualidade da ação, né? Não ficar somente analisando um índice e a partir daí definir, fundos imobiliários são muito melhores. Definir sua estratégia a partir de índices, né? Exato. Então, são mercados diferentes. Então, ações são empresas que elas são um negócio, né? Que elas tendem a crescer muito. Então, várias vezes elas vão ter um crescimento exponencial, vão crescer 10, 20, 30 vezes, né? Vão multiplicar de tamanho. E fundos imobiliários são imóveis, né? Então, na maioria das vezes, estão atrelados a shoppings, a condomínios, a galpões logísticos, que, no geral, são empreendimentos que crescem, mas não de forma tão exponencial como ações, né? Elas vão ter o crescimento. E também, quando se fala de fundos imobiliários, é um mercado menos volátil. É um mercado que as pessoas se sentem um pouco mais seguras na hora de investir, porque você não vê aquela oscilação como nas empresas, nas ações, que o mercado está lá o tempo inteiro assim, né? Então, se você acompanhar o índice dos fundos imobiliários, eles têm uma oscilação, mas ela é muito menos volátil do que o mercado de ações. Isso aí. Sem contar também o benefício dos fundos imobiliários, que as pessoas gostam muito, que são os proventos mensais. Então, nas ações, você não tem essa periodicidade, né? Todos os meses que os fundos imobiliários pagam os proventos. Então, para quem reinveste esses proventos, os fundos imobiliários acabam sendo bem legal nessa questão. No longo prazo, você reinvestir, você acaba vendo os seus proventos crescendo aí no passar dos anos e você vê uma constância maior também na questão da volatilidade. Ele acaba sendo menos volátil, como nós já falamos, do que as ações, porém vai variar muito da carteira. Então é isso, se você é 100% renda variável, com certeza fundos imobiliários vão ser muito bons para segurar sua carteira nessas oscilações. Enquanto se você tiver metade em renda fixa e metade em ações, é muito comum as pessoas terem uma exposição um pouco menor em fundos imobiliários porque elas já estão super seguras na renda fixa. Falando nisso, Cleiton, eu até acredito que os fundos imobiliários são um ótimo investimento para quem está iniciando também em renda variável. Porque o que acontece quando o investidor começa a entrar na Bolsa de Valores? Ele quer resultados rápidos, né? E os resultados rápidos nós sabemos que não existem. Eles demoram, você começa a receber a renda passiva a partir de um patrimônio que você começa a acumular, né? Essa renda passiva começa a ser significativa. E as pessoas, quando elas investem em ações, principalmente os investidores iniciantes,
eles querem receber essa renda passiva, eles querem os dividendos logo, né? Então, nos fundos imobiliários, como os dividendos são mensais, é muito legal você fazer o seu investimento e no mês seguinte você já ter lá uns centavinhos caindo na tua conta referente àqueles fundos imobiliários. Enquanto que nas ações é um período mais prolongado, né? Tem as ações que pagam com mais frequência, pagam de 3 em 3 meses, né? 6 em 6 meses, até ações que pagam anualmente. Então, às vezes o investidor não tem aquela paciência de ficar esperando o dividendo cair, ele vai lá, a ação dá uma valorizada, ele já vende a ação porque ele quer ver lucro, né? Então, e nós sabemos que acumular patrimônio é longo prazo, né? Então é você construir uma carteira de ações aos poucos e ter fundos imobiliários é algo que te motiva. Então você vai investir em fundos imobiliários para ter essa renda mensal todo mês. Exato. Patrimônio não se gira, né? Patrimônio se acumula. Exato. E até se falando essas questões entre fundos imobiliários e ações, a minha opinião é, eu tenho fundos imobiliários na carteira, eu gosto, mas eu tenho que ser franco que eu, sinceramente, prefiro realmente as ações. Por já ter uma divisão de patrimônio, que eu tenho boa parte do meu patrimônio em renda fixa, então já tenho boa parte do patrimônio ali está segura, no momento em que eu direciono o recurso para renda variável, eu acabo aceitando essa maior volatilidade, porque realmente a ideia é longo prazo, então nesse ponto eu acabo preferindo ações, mas é algo pessoal, né? É a minha opinião. Exato. Eu também sigo essa mesma estratégia, apesar de ter da parte de renda variável, em torno de 10% é fundo imobiliário. Então até é considerado pouco, mas nesse momento é o que eu vejo que é favorável a mim. Então eu gosto de ter empresas, como você mesmo falou, por acreditar nesse crescimento, né? Então no longo prazo empresas tendem a crescer mais se você estiver investindo seu dinheiro em boas empresas, né? Então elas tendem a ter uma valorização maior. Mas eu gosto também de ter essa renda passiva dos fundos imobiliários, como até mesmo falei. É algo que te motiva, todo mês você vê aquele dinheiro caindo na sua conta, né? Como se fosse um aluguel, né? Como se você tivesse um imóvel mesmo e recebendo aluguéis mensais disso. É isso mesmo. E essa é a nossa opinião, pessoal. Então agora vai da questão de cada um. Acaba sendo realmente a posição da sua carteira que vai definir o que é o ideal para você. Então se você prefere uma volatilidade menor, quem sabe adicionar aí fundos imobiliários na sua carteira também vai trazer uma menor volatilidade. Agora, se você prefere ganhos exponenciais e aproveitar a volatilidade das ações a seu favor, quem sabe ter mais ações, né, na sua carteira possa ser bem benéfico aí para ela e possa fazer sentido. Exatamente. Então, em teoria, não existe a melhor aplicação, né? Não dá pra gente dizer que fundos imobiliários são melhores ou ações são melhores. Na nossa opinião, tem que ter equilíbrio, né? Se você quer estar mais exposto a ganhos maiores, vai para as ações, porque as ações, elas são empresas, então elas têm aquele poder de crescimento maior. E se você quer se manter um pouco mais conservador, os fundos imobiliários são uma boa opção, pois tem menos volatilidade e você tem aquele dividendo mensal que pode te dar aquela impressão de segurança, né? E que você pode também reinvestir esses dividendos todos os meses. É isso aí. Pessoal, então se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Sempre estamos preparando aí muito conteúdo para vocês. Também no Instagram nós postamos muito conteúdo, então se você ainda não nos segue no Instagram, vai lá e começa a nos seguir. E até o próximo vídeo. Até mais!